Olá, Adriana. Oi, Caroline, tudo bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo. Deixa eu acertar Hoje aqui. a gente vai falar sobre o parto em casa, né? Se ainda é um tabu, a gente vai falar um pouquinho sobre como que tá isso e você vai nos ajudar a processar um pouco sobre esse assunto, né? Que é um assunto tão, Sim. na minha opinião, ao meu ver, tão forte, né? Uhum. Hoje ainda tem um pouco essa visão, né, de que, inclusive, a preparação é assim, preparação para o parto em casa, preparação para o parto, né? Tem uma coisa assim, uma divisão. É, é realmente muito diferente? Tem realmente essa divisão? Será que é uma coisa Eu que... acho, desculpa, entrou uma ligação aqui. Eu acho estranho, eu nem sabia disso, né? Porque eu tive meu parto em casa, muitos anos atrás. Eu acho que é marketing. Não tem nenhuma Hum, diferença. Eu acho que é marketing, não tem nenhuma diferença. Uma tá. preparação ao parto deveria ajudar a mulher, o objetivo é ajudar a mulher a parir, a compreender o parto, a se conectar consigo, o seu corpo Uhum, e poder parir. Parir em casa, parir no hospital, parir assim, a menos que o parto não seja feito por outras pessoas, mas se for feito por mim, independentemente do local, por que que tem que hum. ser diferente a preparação? Então, é exatamente isso, né? Mas será que tem essa necessidade? A pessoa tem que fazer alguma coisa diferente, tem que ter um, não sei, tem que ter algo de diferente nessa preparação para o parto? Ou realmente Não, é. Não. não, Caroline. Uma preparação ao parto não depende só de quem faz, né? Eu acho que Uhum. obviamente depende também. Eu, no meu caso, assim, ter uma doula, no caso foi uma doula, né? Foi a Fadinha, a própria Fadinha, que eu fiz o curso com ela no Rio. Mas ter uma pessoa que é uma experiente no parto, que favoreça o parto domiciliar, porque já participou, já acompanhou, sabe como é que é, quem sabe ela mesma pariu em casa. Hum, Porque nós mulheres precisamos de outras mulheres que nos deem referências, que nos referência. É trocar muito importante. experiência. É. Uhum. Agora, a preparação em si, não vejo porquê. E como eu sou, né, como você bem sabe, eu sou psicanalista, para mim, obviamente, a preparação não é só uma questão física, não é da pessoa, da mulher saber como funciona a fisiologia do parto, né? Mas também como ela pode se conectar com si própria, compreender o parto de um ponto de vista interior, subjetivo, para o E que, sentido para ela. em que, inclusive, você fala muito no livro, o Guia para a Grávida Informada, É, né? E lá realmente tem um super guia mesmo, tem muita informação, né? lá, Desde a preparação. desculpe, lá tem um capítulo sobre o parto domiciliar assistido e também tem um capítulo sobre o parto domiciliar desassistido, mas eles não estão voltados para como a mulher se prepara, como a preparação ao parto, mas como preparar o ambiente, a Sim, situação, as condições que a gente precisa ter, né? Mas o processo de preparação para uma mulher deve ser de preparação e de facilitação do ser parideira dela, do que é ser interno, parideira né? dela, né? Né? Aí a gente vai ver, aí em seguida a gente vê as condições que a mulher tem, né? Se ela realmente Hum, sente, se ela sente que para ela é bom isso. E se ela tem as condições físicas, né? E se ela sente que é bom para ela, isso é bom. Então ela vai nessa direção. É assim que eu penso. O resto eu acho sim. que é tudo encheção de linguiça. E a gente também tem um pensamento que o parto em casa talvez seja para uma pessoa, ou para uma mulher, no caso, né? Para uma mulher que segue uma linha mais natureba, ou aquela coisa que você também falou que é meio de hippie. Ai, mas isso é coisa de gente que não sei, que tem uma vida na fazenda, no campo, que constrói sua própria casa, que faz permacultura, não sei, uma coisa de outro mundo, né? E não é bem assim. E parece. E é um preconceito, né? É um pensamento Total, total. preconceituoso. Perfeito. Eu tô surpresa, porque eu parei 24 anos atrás, né? Então,
Naquela época se pensava assim, porque, né? Mas hoje ainda se pensa assim. Eu estou surpresa, por isso que quando a gente pensou no título dessa live, né, o tabu, eu falei, Sim. ainda é tabu? Como assim ainda é tabu? Eu acho que não precisa. Eu não tenho cara de natureba, né? Eu acho. E não, precisa. E para mim disseram, né? Você é uma mulher macha. Não, eu não sou eu sou mulher. Olha, Entendeu? Então a gente tem que resgatar a força do ser mulher, porque nela está já uhum. embutido saber parir. Já vem em pacote. Quando você é mulher, já vem no pacote saber Já parir. Aí tá pode ali. ter, é, aí pode ter É. obstáculos no caminho, pode ter Sim, sim. bloqueio. Aí a gente vai ajudar os bloqueios a serem soltos. Se não der, vai ser um parto com intervenções ou até uma cesárea. E quando o parto domiciliar, ele é muito é dentro de casa, é o nosso local no mundo, ele é uma coisa que dá uma referência muito próxima, de proximidade, né? É dentro da nossa casa, tipo, uma coisa muito próxima. E é um lugar que a gente tá à vontade normalmente, né? Mas quando a gente fala em parto em casa, normalmente as mulheres ficam com medo. Ah, mas e se acontecer alguma coisa? Ou se Honda tem um certo medo, uma insegurança muito grande ainda, que é frequente, assim, né? Que são questões que são levantadas com É, frequência. então você juntou duas ideias aqui importantes. Uma que da casa, geralmente, a menos que o lar seria o lugar da nossa intimidade e onde nos Uhum. sentimos seguras, tranquilas, ou podemos encontrar um espaço de segurança, um momento de paz. Isso seria o lar. Agora, o lar pode ser perturbado por outras pessoas também e relacionamentos que não criam, não permitam que a gente tenha isso, né? Mas a ideia da casa é a intimidade nossa, portanto, o lugar de segurança emocional também. O parto em casa, portanto, por isso que ele é um parto, na minha visão, o parto, o jeito de parir. Porque a gente Sim. pare, o parto é uma experiência íntima, é uma experiência extremamente pessoal, muito individual e profunda. Ele pode ser uma experiência extremamente profunda e transformadora na vida de uma mulher. Então, por isso, evitar interferências de pessoas estranhas, de pessoas que vêm com outras visões da vida, outras visões do parto, outras visões do corpo da mulher, preconceito sobre você, Uhum. vem com problemas sei lá, da casa deles que trouxeram para dentro da sala parto. Tudo isso atrapalha o parto. É exatamente como você está tendo uma relação sexual e o teu parceiro começa a se conectar com os problemas de trabalho. Não dá, a coisa não É. flui. O parto não é simplesmente um ato fisiológico, como o sexo não é um ato fisiológico. Ele tem muitas outras coisas. Agora, como as mulheres estão mergulhadas no medo, numa desconexão com o próprio corpo, não é só o próprio corpo, não é físico só coisa, é consigo, com o próprio poder pessoal, com a É. própria força, com a própria sabedoria. Tem um monte de gente que desde o começo da nossa vida interfere, inserindo outras visões, né, que cortam, todos sabem melhor do que a gente. Então a gente não perde a confiança no nosso taco, na nossa intuição, que esse é um dos tópicos que deveria ser trabalhado num curso de preparação ao parto, né? Porque exatamente a mulher tem que sentir qual é o caminho, qual é a coisa certa para ela, porque a gente não tem nunca uma certeza absoluta em termos matemáticos. Mas parto não é isso. Isso, assim, o parto não é matemática, não tem como fazer o partograma não funciona, né? Uhum. Uhum. Então, e fora isso, do ponto de vista agora, vamos dizer assim, externo, técnico, barra técnico, quando a gente se organiza para um parto domiciliar, a gente também se organiza para um plano B, que é ir para o hospital. Então, Sim. significa saber onde é o hospital, ter visitado o hospital, saber qual é a distância, quanto a gente demoraria, etc. Porque não é que a gente vai ao hospital
quando já está tudo, então, tá tudo um desastre. A gente vai ao hospital Sim. quando tem algum sinal, e o tempo, geralmente, de ir para o hospital é o tempo também da preparação de uma sala-parto, caso seja necessária a cesárea. Porque quando você está no hospital, não é que a sala-parto está assim, prontinha, Pronta, né, é. 5 minutos depois. Então, assim, temos que ser realistas em todos os sentidos. Então, não é assim uma coisa louca. A gente se organiza. Não é falta de responsabilidade, tudo é bem organizado, né? Eu acho que até demanda um pouquinho mais de organização, né? Essa coisa de Sim, você. demanda mais organização, com certeza. Demanda mais responsabilidade, né? Mas é mais difícil, entre aspas, você precisa ser É mais difícil. madura do que É. simplesmente vestir uma camisola e E chegar esperar. no São Luís e ser levada e todo mundo faz tudo por você. O parto Uhum. humanizado é Tem, você quem faz. Então, é, é ativo, é presente e ativo, né? é. E você estava falando que tem vários motivos, né? Que além do medo, tem outros vários motivos que vão influenciando nessa sensação, nesse medo, nessa insegurança da mulher. Quando eu fui ter o meu segundo filho, Miguel, eu tava super, assim, ai, querendo ter parto normal e tava muito preparada com isso, mas eu escolhi ir para o hospital. E essa minha escolha foi muito para buscar uma aprovação pelo fato de eu ter escolhido o parto normal. Então, bom, eu vou ter o parto normal, mas eu vou estar no hospital, então eu vou ter a aprovação das pessoas que estão à minha volta, né? E vai estar tudo certo, vai dar tudo certo, aquela coisa, né? Hum. Você acha que é recorrente isso? A mulher faz certas escolhas ainda para ter essa aprovação social? Com certeza, Carolina. Infelizmente, isso faz parte da desconexão da mulher do próprio poder pessoal. Porque, mas isso é efeito, é resultado. Quer dizer, você estava nesse lugar todos os dias da tua Sim, vida antes de engravidar do Miguel e antes de chegar na sala parto, né? sim, Então, é. quer dizer, isso aqui é como a mulher vive, né? Ela tem que ter um respaldo fora, primeiro do marido, Uhum, da mãe dela, talvez da sogra, das amigas, enfim, do social. E isso já é uma interferência negativa, porque o que os outros vão saber, vão sentir? Deixa eu tirar aqui o som. O que eles vão poder entender do que é a nossa vivência, né? Por isso que a mulher que escolhe o parto domiciliário, na época quando eu trabalhava mais com grávidas mesmo, né? Estava mais engajada na humanização, eu ficava realmente muito incomodada com as uhum, falas masculinas que se colocavam no lugar de responsáveis, enquanto suas mulheres seriam umas irresponsáveis. Eu acho aquilo assim o fim da picada, o porque o fim da corpo picada. é meu, eu estou correndo risco de vida. No mínimo, eu tenho um senso de sobrevivência, um instinto de sobrevivência que não é nem psicológico, é da biologia de todo ser vivo. Assim, eu vou arriscar minha vida, eu vou arriscar a vida do meu filho, eu não sou mãe louca. Não sou, eu acho nem louco poderia fazer isso. Não sou louca. Como que o homem, isso aqui é o ápice do machismo. É puro machismo, controle sobre a mulher. Então, e aí, essa aqui é o exemplo extremo. Mas Sim, numa escala menor, é o que quando a mulher busca aprovação em volta, assim. Em vez de seguir a aprovação, assim, a gente tem intuições. Por exemplo, você estava lá com o parto, você queria um parto natural, é. né? A gente precisa não da aprovação, a gente precisa de apoio mesmo, assim, então de pessoas que passaram por isso. Isso é diferente da aprovação, entendeu? E buscar aprovação de pessoa, da tua mãe, por exemplo, né, Sim, de uma mãe, né, de uma mãe, de uma sogra, dessa. Isso não é apoio, porque muito provavelmente a tua mãe teve parto cesáreo ou ela não poderia apoiar. é, Entendeu? Apoio significa é, eu sei como é que é, eu estou do teu lado, vamos fazer. Isso é apoio. A aprovação é entendi. tudo bem, você tá ok com você, vai e E vê se dá vai. certo. Aham, Isso aham. E, Adriana, teve uma vez no curso das deusas e essa fala assim ficou muito marcada em mim. Você estava falando sobre um sonho, você estava dando o exemplo de um sonho, né? Que é muito legal, inclusive. E no sonho aparece, né? Lá na situação aparece um tigre e uma raposa. E aí no final do sonho você falava assim: as mulheres estão trocando o tigre pela raposa. A tigresa, né, pela raposa. Você acha que trocar o parto domiciliar pelo parto hospitalar é trocar o tigre pela raposa?
Que boa pergunta, Caroline. Eu, eu não me lembro exatamente esse momento do curso, né? Mas aquilo não estava relacionado ao parto, mas eu entendo que agora entendi. Sim, não. Eu acho que sim, eu acho que sim, porque aqui no contexto, deixa para as pessoas entenderem, a Uhum. tigresa é o poder, quer dizer, ela não pede licença, uma tigresa não pede licença, ela vai Só a andando, presença, a só a presença presença, já, exatamente, né? emana poder, né? Aham. Agora, a raposa significa querer ser esperta. Uhum. A raposa é Sim. esperta. Né? Querer ser esperta e querer ganhar espaço e poder social pela esperteza, ou seja, associações com homens poderosos, associações com grupos, assim, se disfarçando no meio né, do mundo e não expondo, não se colocando plenamente. Então, no parto Sim. natural, talvez no teu caso fosse isso mesmo, né? Quer dizer, Sim. É. é, uma solução meia boca que tentava É, conciliar duas coisas que que não, não se não conciliava. colavam, né? Não davam certo. É, é. E não deu certo. Por que não deu certo a propósito? O que aconteceu? No final das contas, eu pedi, enfim, eu entreguei meu plano de parto, né? Eu entrei, era acho que 2 da manhã na maternidade, 2h30. E aí a médica de plantão já não gostou muito, já queria colocar o soro, ocitocina. Eu pedi para não colocar, porque eu tinha uma cesárea prévia, então não era a melhor alternativa, né? Era mais arriscado. Ela não gostou, ela não pôs, né? Porque o que eu tava falando não era mentira, mas enfim. Mas no final das contas, o médico que entrou logo em seguida dela me ameaçou, começou a me ameaçar. E ele falou que não faria o parto natural, normal, né? Vaginal, se não tivesse episiotomia. E eu fiquei bem assustada com aquilo, eu fiquei muito mal, né, na situação, bem assim, é, coagida. E Hum, aí eu, eu optei, ou ele falou, ou vai ser uma cesárea ou um parto vaginal com episiotomia. Ele não falou nessa tranquilidade que eu tô falando com você agora. E aí eu falei, então eu vou pra cesárea, porque a cesárea eu já conheço e receber um corte na minha vagina seria. Sabe aquela coisa que você opta pelo menos pior, sabe? E mas foi você já isso. estava em trabalho de parto? Eu já estava em trabalho de parto, já tinha uma dilatação. É... foi uma situação e tanto ali, viu? Pois é, mas você vê, nesses casos, agora entrando na realidade mesmo, quem tem que conhecer o hospital, tem que ter algum suporte. Aí você tem que ter uma pessoa que apoie, né? Porque é uma relação de poder aquela que você viveu, né? É abuso de poder, basicamente, né? Desde a É, enfermeira que quer pôr um soro, sabendo que você, com citocina, né? Não é sorinho. Com é. citocina, sabendo que você tem uma cesárea prévia, assim, Deus do céu, é um absurdo total, é perigo de vida, assim, que ridículo. Assim. Pois é. E o médico que vem impondo. E depois eu fiz a denúncia obstétrica, né? E na denúncia, ele é engraçado isso, porque na hora eles queriam, porque queriam colocar a ocitocina. E depois, no depoimento do médico, ele falava que ele não colocou ocitocina por causa da cesárea prévia. Então, que isso oferecia risco. Então, aí ele criou todo um outro cenário, entende? Pra Ele justificar. mentiu, é. Ele mentiu. Mentiu, É. basicamente, porque eles têm mais poder, então eles mentem. Por isso que a gente precisa ter muito poder, assim, não dá para ser raposinha. Não dá, gente. Pelo amor de Deus, não queiram ser. Não queiram ser. Eu gosto muito da hora que a Manuela fez o relato de parto dela também, né, aqui. E tem a hora que ela fala que ela está na maca e que ela gritava. E ela falou, eu era realmente um animal, era um bicho. E eu acho que é exatamente isso que a gente precisa na hora para impor mesmo, para colocar esses limites, esse respeito que é legítimo, né? Não deveria. É natural, é legítimo, é um direito, né? E é É, muito poderoso mesmo. É muito como a poderoso. gente está longe disso, na 95, 98, 99% dos casos, a gente precisa de força, muito apoio real, muito trabalho interno
para É. ganhar, resgatar essa força, que você não resgata essa força com o cérebro, com, assim, conhecendo. Não, não é. Não, assim, não é com plano de. Por mais que seja muito importante, tudo isso é muito importante e não é dispensável. Tem que fazer mesmo plano de parto, tem que fazer a Uhum. preparação do parto, mas isso não constrói essa força interna. Faz parte de, né? Porque, né, é uma responsabilidade nossa. Mas não constrói esse empoderamento real, não é isso que constrói empoderamento, não. É uma outra coisa. Isso. Que bom que você fala isso. É isso mesmo. É. É. E eu acho que. Será que a gente teve alguma pergunta, Adriana, hoje, do pessoal? Que é um assunto É importante, né? tão importante. Será que alguém queria fazer uma pergunta? Deixa eu falar alguma coisa. O parto domiciliar não deveria ser um parto de luxo. Vamos voltar nesse assunto polêmico, porque assim, tudo que envolve dinheiro vira polêmica. Vira polêmica, com Não, certeza. o parto natural, o parto domiciliar é um parto barato, no sentido que a gente não usa máquinas, não precisa de uma estrutura hospitalar. É um parto relativamente barato. Você precisa de um Sim, colchonete, tem tudo no livro. Os lençóis, você precisa de uma lâmpada, que geralmente a gente tem em casa, para depois fazer uma análise da vulva. Quer dizer, você não precisa de muita coisa, não. Você precisa de um pouco de uma são comidinha boa. coisas básicas, né? Isso. Sim. Agora, como virou um objeto de luxo, vira assim, é a nova cesárea, né? Antigamente, nos anos 60, a cesárea era objeto de luxo. Por isso que ela ficou tão famosa, porque ela virou ir para o hospital, você é atendida pela enfermeira barra camareira, você tá lá, tá, tá, tá. Uhum. Agora virou parto domiciliar. E aí isso fecha as portas para um monte de mulheres que podem e precisam e podem parir em casa. E agora você falando, eu lembrei que a gente que tem essa pergunta aqui da confusão de valores, né? Porque no Brasil a gente tem esse cenário que é totalmente, né, oposto, assim, no sentido de confuso, né? É confuso, porque de um lado você tem mulheres que às vezes estão muito distantes, né? Em lugares assim, muito, muito, muito distantes mesmo, e que não têm acesso a nada em nenhum tipo de atendimento, e às vezes precisaria de uma cesárea de emergência, e outras mulheres que passam por partos vaginais extremamente violentos, né? Cheios de intervenções, enfim, milhares de coisas que a gente sabe. E do outro lado, a gente tem as mulheres que escolhem o dia da cesárea, né? Pagam a cesárea e escolhem o dia, a data. E mulheres que pagam o parto humanizado, né? Que pagam para ser respeitadas, né? Basicamente. Então a gente tem essa confusão muito grande no Brasil, onde uma coisa fica, né? Fica muito confuso tudo isso. E parece que precisa ter um resgate aí né, nesse olhar de valores para poder entender melhor e também conseguir se colocar melhor dentro de tudo isso. Que foi o que você falou? É muito básico o que precisa materialmente para você parir, né? Hum, hum, hum. É mais a única coisa, vamos dizer assim, que custaria mais Hum, vem do trabalho da evolução, eu chamaria de evolução profissional do profissional que vai te atender, porque ele sai da faculdade formatado. Sai da sim. faculdade, eu diria, um incompetente em atender um parto domiciliar, porque eles muitas vezes nunca viram um parto domiciliar, nem o da cadelinha deles, assim, não sabe o que que é. Uhum, Eles só foram treinados para intervenção. E, por outro lado, o investimento tem que ser na mulher, no trabalho interno dela, psicológico e cognitivo, para superar os impedimentos emocionais, sociais que a condicionam, para ela poder fazer o que ela quer. uhum, Esses são os investimentos, porque na hora do parir, o investimento é muito pequeno, monetariamente falando. E o Brasil é um país enorme, tem várias realidades sociais, então a gente não pode tirar uma. Por exemplo, o parto domiciliar é irresponsável. É, se você fizer um parto domiciliar, sei lá, assim, não sei quando que é irresponsável. Se você está lá no mato, você já geralmente tem uma parteira, ela faz o melhor que ela pode.
Pode sim, ter problema, sim, porque não tem estruturas hospitalares. Isso é um problema do ex- governo, é um problema político, exatamente. não é um problema da mulher ou culpa de ninguém, das pessoas, né? É culpa do governo. Agora, na cidade, a gente tem como fazer o movimento pela humanização do parto, um movimento extremamente responsável. Isso, a ideia, pelo menos, aquela harmonização que eu promovo, é Uhum. responsabilidade. Então, todos têm que crescer. Então, não é que o profissional também vai ler as evidências e vai virar um profissional humanizado. Não vai, não. Não vai, É, não. Porque na hora do parto, lidar com o emocional que está envolvido no parto, com a atenção, com também o próprio profissional tem que confiar no próprio taco, tem que ter uma, sim, sim, uma visão, sim, uma sutileza diferente do que está no hospital. E a mulher, a mesma coisa. Então, assim, é um parto, na verdade, responsável, que gera, que oferece a possibilidade de um nascimento muito seguro e um nascimento harmonioso. É um nascimento que promove vínculo, o vínculo promove amor, o vínculo é amor e promove sim, uma sociedade melhor, potencialmente, né? Depois a mãe com certeza. pode tudo ser ir para água abaixo, mas pelo menos é um melhor começo do que você tá no hospital, no meio de estranhos e assustada, etc. Então, eu sou fã do parto domiciliar, mas eu sou ainda mais fã do Hum. desenvolvimento das mulheres. Ah, com certeza. Eu tenho E- que ir agora. Tá, Tem outra live. tá, Adriana. Tá? Então, até a próxima. Até a próxima, até semana que vem. Basicamente. Até. Beijo, abraço a Um todos. beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau a todos.